Então nós trouxemos para o canal Pharma muita coisa interessante sobre o que acontece no mundo, no mercado. Então é muito importante que você que me ouve agora, que você se acostume a ouvir uma voz diferente, uma voz que traz reflexão sobre o seu negócio. Eu sempre gosto de afirmar que a gestão de farmácias ela é feita de dados e fatos. Na realidade, a sequência correta é fatos e dados, porque os fatos são a origem de tudo. Os fatos é como se fosse a raiz, né? E os dados são os indicadores. Agora, olha que interessante. Os indicadores, os dados, hoje todo mundo tem, mas a maioria das pessoas não entende a cultura de indicadores. Então, quando eu me refiro à cultura de indicadores, seria aquele ambiente que produz os tais indicadores. A maioria das pessoas desconhece isso. Então, nós gostamos de fazer com que o proprietário faça reflexão, com que o proprietário não dê um passo sem entender bem. Nós trouxemos para o canal Pharma essa história do protagonismo. Ele tem que ser protagonista. Ele tem que saber tudo o que está acontecendo na empresa dele. Senão, amanhã ou depois ele abandona a consultoria e fica perdido de novo. Muita gente está sendo guiada por planilhas que não se sabe de onde vieram, não tem nada a ver com o DNA da sua empresa. Então, é como se fosse assim um trabalho teleguiado. A pessoa, o proprietário não tem compreensão profunda sobre o que acontece na sua própria empresa. Essas planilhas, elas são uma espécie de orientação cega, assim, sabe? Como se alguém estivesse dizendo, segue essa planilha aqui, ou alguém dizendo assim, olha, eu encontrei uma roupa bacana aqui, eu tirei as medidas e essa roupa mágica vai servir para todo mundo. Mas peraí, os indicadores, eles são fruto da cultura, do que acontece no ambiente. E por isso eles ficam o tempo todo mexendo nos efeitos sem conseguir compreender a causa, a raiz de tudo. Sem essa cultura de indicadores que a gente tanto fala, aí fica uma análise muito prejudicada. Isso explica, em grande medida, por que tantas empresas têm dificuldade para conseguir resultado. Então, quem visitar o nosso site vai perceber que nós temos esse convite, um convite a pensar, a fazer reflexão. Você não pode atuar como um robô que não sabe o que está fazendo. Na vida, a gente faz escolhas. Para cada escolha, várias renúncias. Então, quando você faz uma escolha, você tem que estar bem consciente. Senão você fica uma marionete aí que não sabe o que está fazendo, né? Mas a gente tem uma pegada diferente, uma maneira diferente de resolver os problemas, uma maneira diferente de buscar o resultado. Nós somos mais objetivos. Eu tenho falado muito sobre a diferença entre ficar matando o jacaré ou drenar o pântano. É que a minha formação de gestão da qualidade me convida a drenar o pântano, ir na raiz do problema. Quando a gente drena o pântano, a jacarezada some. Então, a pergunta que sempre me fazem, Gilson, mas por que dá resultado tão rápido o trabalho que vocês propõem? É que a gente faz uma análise profunda, a gente vai na raiz do problema, vai na causa. Olha, essa história do compromisso com o resultado, isso tem muito a ver com a minha especialização no Japão também. O japonês, ele é muito focado na execução. Execução. 92% dos projetos no mundo fracassam na execução. Então, o japonês ele é muito determinado, ele cuida muito com a execução. E o que é execução? A execução é a prática. Filosofia de japonês, por exemplo. O japonês tem horror à anomalia. Anomalia é algo que não deve ter e a gente precisa combater, precisa ir na raiz. Aí o que eu vejo com essa cultura mágica das planilhas, né? Por exemplo, tem uma determinada perda que todo mundo tem 4%, 3%, mas se você tem 2%, então você está bem. Então eles te convidam a gostar do 2, a curtir o 2, mas espera aí. É quase como se você fosse convidado a admirar o jacarezinho. Mas o jacaré fica grande e depois ele vai fazer estrago. Ele consome muitos recursos. Por isso, nós não somos complacentes com anomalia. Ou seja, de qualquer jeito, mais ou menos. Não tem nada disso, não.
Eu acho que o grande fato novo da tecnologia é justamente o acesso. Então, aquele conhecimento que a gente levava para médias empresas, até grandes empresas, hoje a gente leva para o pequeno, para o médio, mesmo que tenha uma loja só. Nós temos um volume grande de conteúdo para que a prática se manifeste, para que o conhecimento seja manifestado na prática. É ali que o resultado é colhido. Olha que interessante, nós temos no nosso site uma espécie de universidade corporativa à disposição de um proprietário. Porque esse assunto de universidade corporativa, isso era tema para quê? Para grandes empresas, né? Grandes corporações. E não, hoje está tudo ao alcance da mão, tudo ao alcance de um clique. Não tem gatilhos mentais, não tem pressa. A nossa filosofia é que você seja o protagonista das transformações na tua farmácia. É por isso que você não pode ser teleguiado por planilhas. Você precisa compreender tudo, entender tudo. Existe uma nova safra de empresários de farmácias no Brasil que são mais antenados, que estão em busca de informação, de conhecimento, que não querem tocar o seu negócio de qualquer jeito, não querem fazer como era no passado, você entendeu? Então isso faz muita diferença. A maior transformação que você pode fazer na sua farmácia é transformar a sua forma de pensar, transformar a sua cabeça, transformar a maneira como você vê o negócio e também como os seus funcionários. A maior transformação é a transformação que ocorre na cabeça. Então, o nosso trabalho é um trabalho de raiz, é um trabalho profundo que provoca transformações definitivas na sua maneira de atuar, no resultado da sua empresa. Independente do estágio onde você está agora. Pode ser uma pequena farmácia, uma pequena rede, uma média rede e assim por diante. Quando alguém procura a gente, que está numa situação crítica, por exemplo, uma loja crítica é uma loja que pode fechar, ela pode quebrar amanhã. A gente sabe tratar, a gente conversa profundamente com o dono, analisa, faz um diagnóstico. Nós mostramos como está, como pode ficar e a gente até fala de um tempo previsto para que a gente consiga transformar prejuízo em lucro. Nós temos um envolvimento visceral, emocional, e não é só de apresentar conteúdo e dizer, bom, agora é contigo. Nós acompanhamos, no trabalho específico de consultoria, nós acompanhamos, é o que a gente chama de execução assistida. A execução assistida significa que nós temos compromisso com aquilo e nós vamos acompanhar o proprietário, os funcionários, em todas as etapas importantes do processo. Detalhe importante, nós dizemos que o nosso trabalho tem resultado diferenciado, acima da média nacional, em curto espaço de tempo. Por quê? Porque o fator tempo também é importante, né? Quanto mais cedo você tiver o resultado, melhor. Mas de onde vem essa certeza, essa convicção? Os métodos, os processos que a gente orienta, nós não estamos fazendo experiência com você, nós temos uma trajetória de execução assistida, garantida. Isso faz com que a gente tenha muita convicção com aquilo que nós falamos. Isso significa que o alcance da nossa obra está indo cada vez mais longe. Isso é um assunto que me deixa muito satisfeito. Essa talvez seja a grande recompensa para mim. Essa é a grande recompensa. Saber que o trabalho está modificando a vida das pessoas com quem a gente tem contato, com quem a gente tem relacionamento. Isso é muito gratificante. E se você gostou disso, procure se informar, procure levar essa fala adiante, porque nós estamos fazendo uma transformação, é mudança de mentalidade, mudança de mindset. Se acostume a ouvir uma voz diferente, abra a sua mente para o novo. Algo novo já existe no canal Pharma e muito dessas informações passam por aqui.